Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é trocas de calor. Vamos entender melhor esse tema? Objetivos e habilidades BNCC dessa aula. Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores e isolantes na vida cotidiana. Mas afinal, o que é o calor? O calor é definido como a energia térmica que é transferida de um corpo para outro. Essa transferência acontece sempre do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. O que define se um corpo é mais quente ou não é a agitação das suas moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. A diferença entre calor e temperatura? Sim, o calor, energia térmica passada de um corpo para outro. Já a temperatura é a grandeza física que mede essa transferência. A transmissão do calor pode ocorrer dentro do próprio corpo ou de um corpo para outro. Então, a transmissão, por definição, é necessário que o calor seja transferido de uma região a outra, através do próprio corpo, ou de um corpo para outro. Como que esse calor é transferido? Nós temos 3 tipos de transmissão: a condução, a convecção e a irradiação. Na condução, nós temos o contato, acontece entre 2 sólidos, através do contato entre 2 corpos. As moléculas que estão sendo agitadas passam essa agitação para a molécula seguinte. Consequentemente, esses corpos que estavam inicialmente em temperaturas diferentes passam a ter a mesma temperatura. Ela ocorre por meio do contato físico entre sólidos a temperaturas diferentes. Os átomos se colidem e transferem energia um para o outro. Justamente por causa dessa agitação, a colisão entre os átomos. Por isso que acontece a passagem de calor de um átomo para outro. Como exemplo de condução, nós temos o aquecimento de uma panela no fogão, o aquecimento de uma colher quando você está mexendo ali na panela. Quais são os materiais condutores? Os maiores condutores térmicos são os metais. Condutores, por definição, são aqueles materiais que facilitam a passagem de calor, pois possui grande condutividade térmica. Então, por exemplo, na nossa rede elétrica, toda a energia que é transferida é através de fios de cobre, por exemplo, porque o cobre é um metal, sendo assim um condutor. Há materiais que são chamados isolantes, ou seja, dificultam a passagem do calor, tanto de ganho como de perda. Exemplo de isolantes, nós temos plástico, borracha, madeira, lã, isopor, gelo, entre outros. Então, falando aqui desse exemplo da fiação, que nossa rede elétrica é a fiação de cobre, nós temos os fios encapados, por exemplo, com plástico ou com materiais emborrachados, porque são isolantes. Você já percebeu que quando você vai aquecer alguma coisa no fogão, é natural que você use uma colher de pau, uma colher de silicone, para que você não queime a sua mão, porque a colher de metal vai acabar esquentando, vai acabar aquecendo e podendo queimar a sua mão. Os animais, aves e mamíferos, regulam a sua própria temperatura corporal. E para manter a sua temperatura corporal constante, eles precisam utilizar de artifícios. Nós temos aqui os mamíferos pelos e as aves as penas. Tanto pelos como penas funcionam como isolante térmico, ou seja, impedem que o calor do animal se dissipe para o meio. O segundo tipo de transmissão de calor é a convecção. Na convecção, ocorre meios de correntes convectivas nos fluidos, sendo eles líquidos ou gases. Então, na convecção, diferente da condução, que acontece nos sólidos, nós temos a ocorrência em líquidos e gases, fluidos. A corrente de convecção se dá devido à diferença de densidade. Quando nós temos uma corrente mais quente, nós temos uma corrente menos densa, então ela sobe. Já a corrente mais fria, ela é mais densa, então ela desce. Então perceba na imagem que nós temos esse movimento das correntes. Mais quente sobe, mais frio desce. Através dessa movimentação, correntes convectivas, nós temos o aquecimento da água, por exemplo, numa panela por inteiro. Isso acontece também na nossa geladeira. A maioria das geladeiras traz aquele congelador acima. Então nós temos o quê? O ar frio descendo, resfriando os alimentos, o ar mais quente subindo, e aí você tem essas trocas de calor na geladeira. Hoje nós já temos refrigeradores que são invertidos. Irradiação, terceiro tipo de troca de calor. Esse tipo de transmissão não necessita de meio para se propagar.
ela pode se propagar no vácuo. Ocorre por meio das ondas eletromagnéticas. Como exemplo, nós temos o aquecimento do nosso planeta pelo Sol. As placas solares também são aquecidas dessa forma, a estufa das plantas. Então não precisa de um líquido, de um sólido para se propagar. Se propaga no ar ou até no vácuo. Nós temos 3 tipos de escalas de temperatura que medem esse calor. Nós temos graus Celsius, que é usado no Brasil como padrão, Fahrenheit e Kelvin. É possível transformar um valor em outro de acordo com a temperatura. Vamos observar atentamente a imagem. É possível transformar graus Celsius em Fahrenheit. É possível também fazer o inverso. Então aqui como exemplo nós temos, vamos transformar 80 Fahrenheit em graus Celsius. Jogamos na fórmula o valor de 80 Fahrenheit, menos 32, que é o da fórmula, divide por 9, que também está presente na fórmula. 48 dividido por 9, nós temos 26 graus Celsius como resultado. Então perceba que essas fórmulas já estão definidas de como se transformar essa temperatura. Quero transformar Celsius em Kelvin? Jogo na fórmula ali, menos 273, divido o valor por 5. Agora nós vamos praticar alguns exercícios. Observe a charge ao lado. Tá um calorão danado lá fora. Ouvi dizer que depois dessa onda de calor, vamos ter uma grande onda de choque. Choque? Quando chegar a conta do ar-condicionado. Aqui nós temos um diálogo entre 2 personagens que estão reclamando dessas ondas de calor, fazendo a relação também com o valor da conta de energia. Calor e temperatura são grandezas físicas distintas, mas muitas vezes são tratadas como sendo a mesma coisa. Descreva a diferença entre esses 2 termos. Nossa resposta: o calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Temperatura é a grandeza física que mede o grau de oscilação dos átomos e moléculas dos corpos. A temperatura é a grandeza física que mede o calor. E o calor o quê? Não é a agitação das moléculas? Então é o grau de agitação desses átomos, dessas moléculas, que está presente no material. 2. Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes, ou seja, nós vamos completar ali nas lacunas. 1. O calor do Sol chega até nós por radiação, convecção, condução. Qual será a nossa resposta aqui? Uma moeda bem polida fica mais ou menos quente que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao Sol. 3. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá por convecção, radiação, condução. Qual é a nossa resposta correta? Letra C, radiação, na primeira lacuna, menos na segunda e terceira, condução. 3. No inverno, usamos roupas de lã, baseadas no fato de a lã, letra A, ser uma fonte de calor. B, ser um bom absorvente de calor. C, ser um bom condutor de calor. Ou impedir que o corpo se propague para o meio exterior, que é a letra D. Qual é a nossa resposta correta? Letra D. As roupas de lã são utilizadas porque evitam a perda de calor do corpo para o meio externo. Isso ocorre porque a lã possui espaços vazios, que são os furinhos que podemos observar nas roupas feitas por esse material. Esses espaços são ocupados por ar, que funcionam como um excelente isolante térmico. Então, cobertores e roupas, eles acabam sendo isolantes, ou seja, eles impedem que você perca calor, e não ao contrário, eles não vão te aquecer. 4. Um recipiente cilíndrico de vidro tem área da base relativamente pequena, se comparada à sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente, até quase a sua borda, e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante o seu aquecimento ocorre apenas por letra A, condução, letra B, convecção, letra C, irradiação, letra D, condução e convecção, ou letra E, convecção e irradiação. Qual é a nossa resposta correta? Letra B, o calor flui através de um líquido por meio de convecção, processo da transferência de calor,
que ocorre entre fluidos a partir do deslocamento da massa. Então, nós falamos, né, sobre a convecção, sobre essas correntes de convecção que acabam atuando justamente por diferença de densidade. A menos densa sobe e a mais densa desce. 5. Leia o trecho da música abaixo. Menino do Rio. Menino do Rio, calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço. Coração de eterno flerte, adoro ver-te. Menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto para Deus proteger-te. A música acima, de autoria de Caetano Veloso, interpretada por Baby Consuelo, foi composta em 1979. Logo na primeira frase existe um contraste entre as palavras calor e arrepio, que é o efeito do eriçamento dos pelos do corpo por causa da sensação de frio. Marque a alternativa correta a respeito das trocas de calor entre os corpos. Letra A. O calor é uma energia térmica em trânsito e é apenas transmitido por meios materiais? B. A sensação de frio é provocada pela perda de calor do corpo para o meio ambiente por meio do processo da convecção térmica? C. O calor é uma energia térmica em trânsito motivada pela igualdade de temperatura, que se transfere por meio de 3 processos: condução, convecção e irradiação térmica. D. O único processo de transferência de calor que ocorre no vácuo é a convecção? E. O calor provoca arrepio pode ser entendido como o calor perdido pelo corpo de uma pessoa por meio do processo de condução térmica. Qual é a nossa resposta correta? Letra E. As trocas de calor entre o corpo humano e o ambiente são um dos motivos que geram o eriçamento dos pelos. Esse efeito é provocado quando o corpo perde calor para o ambiente, ou seja, quando há diferença de temperatura, condução. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre trocas de calor. Eu espero você em uma próxima. Tchau!